1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a seguir. Estamos no estudo de 1 Coríntios, onde o tema é a igreja de Coríntios e suas demandas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a seguir diz bem assim: ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas, ó irmão, vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tendes demanda uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não ereis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Podeis acertar, meus amados irmãos? Como lidar com as demandas interpessoais dentro da igreja? Pastor, no estudo da igreja de 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, a igreja de Corinto estava sendo influenciada pelo meio em que vivia. Em vez de influenciar, ela estava sendo influenciada. A igreja foi colocada no mundo para influenciar, e não para ser influenciada. Porém, na igreja de Coríntios, o mundo estava ditando as normas e os rumos e o comportamento da igreja. Aquela igreja estava sendo regida pelos comportamentos e atitudes mundanos. A igreja de Coríntios, os crentes estavam sendo influenciados pela cosmovisão daqueles que viviam fora da igreja. E a cidade de Corinto era cheia de vários partidos, também profundamente promíscua. E agora há disputas acaloradas e as impurezas sexuais estavam entrando dentro daquela igreja. E esse capítulo foi escrito para corrigir esse erro. O próprio apóstolo Paulo escreve o capítulo 6 para corrigir esse tipo de erro. Paulo exorta a igreja sobre as questões, usando 6 vezes a expressão: não sabeis? Não sabeis? Nós vimos no capítulo 6, versículo 2, Paulo dizer bem assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? No capítulo 6, versículo 3, diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? No versículo 9 do capítulo 6 diz: não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? No capítulo 6, versículo 15 diz: não sabeis vós que
que os vossos corpos são membros de Cristo? Capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Nós falamos isso na segunda-feira, na aula de teologia. Um terceiro corpo, um segundo corpo. Versículo 19 diz: não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? A Bíblia diz também no capítulo 3, versículo 13 de Colossenses: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Tudo isso Paulo 6 vezes fala a mesma coisa, corrigindo os mesmos problemas das disputas, das brigas dentro da igreja, bem como o problema da imoralidade pessoal. Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios: não sabeis vós. Se ele estava falando não sabeis vós, é porque a igreja sabia, mas não estava vivendo o que sabia. Não sabeis vós que os santos hão de julgar? Se os santos hão de julgar, por que os problemas dos santos têm que ser julgados pelos ímpios? Quando a Bíblia diz ali no capítulo 6, versículo 13: não sabeis vós que vós, a igreja, irá julgar os anjos? Se nós temos capacidade de julgar os anjos, por que não temos capacidade de resolver as picuinhas? Por que os probleminhas nós levamos lá para fora, compartilhamos com o pessoal lá de fora, e às vezes aceitamos conselhos do ímpio lá de fora? O próprio apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que vós sois membros do corpo de Cristo? O povo lá de fora não faz membro do corpo de Cristo. Quando eu vejo o apóstolo Paulo chamando a atenção 6 vezes nesse capítulo, falando não sabeis, eu vejo o problema das demandas interpessoais na igreja. E há algumas verdades que vamos destacar na exposição desse texto. Primeiro, a realidade das demandas interpessoais. Qual que era a realidade das demandas interpessoais? Capítulo 6, versículo 1 de 1 Coríntios diz bem assim, ó, Paulo diz: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. O que Paulo está querendo falar isso? Para a igreja de Coríntios e para nós também. Aventura-se. Uma aventura é algo que você faz um desafio e não sabe se vai conseguir ou não. Pastor, Paulo nos dá a entender aqui que as contendas existem dentro ou fora da igreja, sempre vai existir. Dentro ou fora da família sempre vai existir. Na empresa ou fora da empresa sempre vai existir. Agora é um fato, e é um grande fato, porque os crentes não são perfeitos. Eles formam uma comunidade de pessoas que ainda não estão prontas e acabadas. Pastor, por que isso? Porque nós não somos perfeitos. Só estaremos perfeitos quando recebemos um corpo glorificado. Aí nós não teremos mais problema, aí nós não teremos mais defeito, aí nós não teremos mais problemas com o nosso irmão. E quando Paulo está falando isso, ele diz: alguém já disse que a igreja é uma fábrica de reciclagem de lixo? Alguém já chegou a falar isso? E por um lado eu até concordo. Por quê? Porque você chega aqui na igreja, o lixo, nem a sociedade não te quer mais, muitas das vezes nem tua família não te quer mais, e Deus pega e não te recicla. Deus te renova, te restaura, Deus te levanta, Deus te dá uma nova casa, Deus te dá um novo nome, Deus faz de tudo. Deus te levanta, te tira do charco de lodo e faz um vaso de honra na casa dele. Agora, quando eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo isso, onde Deus está trabalhando, Deus está transformando gente complicada, torta e doente, existencialmente, Deus transforma em uma pessoa santa. E eles ainda existem dentro da própria igreja. Nós temos queixas um contra os outros
temos queixas um contra o outro, temos personagens, temos bastante tipos de personalidade. Pastor, temos diferenças, temos como é que eu falo? Personalidades diferentes, DNAs diferentes, temperamentos diferentes. Pastor, como é que nós resolvemos isso? Colossenses 3:13 diz bem assim, perdoai, suportai-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é resolver aqui dentro. Isso não é resolver lá fora, isso é resolver aqui dentro. Pastor, quando eu vejo que as contendas existem também dentro do lar, existiu entre Caim e Abel, nós vimos lá em Gênesis. Existiu também entre Esaú e Jacó, nós vimos lá em Gênesis. Entre Absalão e seu pai Davi, nós vimos lá. Entre Absalão e seu irmão Amnon também. Entre Sara e Agar, foi pregado aonde? Foi pregado em Biluíla, pela irmã Eli. Contendas existem, picuinhas existe hoje entre marido e mulher, entre pais e filhos, pais, irmãos, irmãs. Isso é fato. Não estamos livres disso. Agora, quando eu vejo que há contendas entre as nações, há tensões e contendas dentro da igreja, também existe. A Bíblia registra alguns exemplos. Na igreja de Filipe existiam duas mulheres, a irmã Evódia e a irmã Sintique. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Duas irmãs que não tem história, apenas existe um problema que tinha que ser resolvido. O apóstolo Paulo não conta a história dessas irmãs, mas o apóstolo Paulo fala o que? Lá em capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, lê lá para nós, bem alto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Que sinta o mesmo no Senhor, irmão. Aquelas duas irmãs estavam tendo discórdia. Talvez não era briga, talvez era impasse e concordância. O fato de você não concordar com o ponto de vista do teu irmão não quer dizer que você está brigado com ele. O fato de você não concordar com a atitude daquele irmão ou daquela irmã não quer dizer que você está brigado com ele. Nós vimos outro caso na Bíblia, em Atos capítulo 15, versículo 36 a 40, nós vimos Paulo, Barnabé e João Marcos. Paulo e João Marcos não conseguiu acompanhar o Paulo na viagem, desistiu, voltou. Depois, na segunda viagem, Paulo não queria mais viajar com João Marcos. Houve um impasse. Então Paulo sai viajar com Silas e Barnabé sai viajar com João Marcos. Eles estavam brigados? Não. Mas tinham algo a ser tratado. Tanto é que o apóstolo Paulo trabalhou o ministério dele todinho, anos todinho, mas antes dele partir para a eternidade, ele teve que se acertar com o seu companheiro. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, aonde o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, ele fala bem assim, irmã Marivone, olha aqui, manda trazer as capas, manda trazer meus pergaminhos, e traz também João Marcos, que eu preciso muito falar com ele. O que Paulo precisava? Paulo precisava botar as pecinhas no lugar, entendeu? Tinha aquele impasse. Você pode ficar com esse impasse a vida inteira, só que você não vai poder ir para a eternidade com esse impasse. Você vai ter que se acertar, entendeu? Vai ter que se acertar. Pastor, quando eu vejo os próprios líderes, Paulo, Barnabé, em um dado momento da caminhada missionária, tiveram desacordo e precisaram se separar, pois já não podiam caminhar juntos. Por quê? Tinham visões diferentes, tinham personalidades diferentes, seguiam o mesmo ministério, seguiam o mesmo Jesus, só que trabalhavam de uma forma diferente.
Entendeu? Pastor, a situação da igreja de Coríntios era tão grave, que além das contendas dentro da igreja, eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo, para julgar suas causas internas. Os problemas de dentro da igreja, quem estava resolvendo era o pessoal lá de fora. E é feio isso. Os problemas que estavam dentro da igreja, quem estava comentando era o pessoal lá de fora. As picuinhas de dentro da igreja, que deveria ser resolvido dentro da igreja, dentro da família, está sendo resolvido lá fora. E é muito interessante quando eu vejo um segundo ponto aqui, o apóstolo Paulo falando que as consequências das contendas na igreja. Quais são as consequências dessas contendas dentro da igreja, dessas demandas dentro da igreja? Primeiro, os crentes estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. Eu sempre falo, quando dois crentes começam a brigar lá fora, começam a discutir lá fora, ou começam a resolver seus problemas lá fora, problemas que deveriam ser resolvidos na igreja, ou resolvidos em reuniões, estão resolvendo lá diante do ímpio, estão dando mau testemunho para o ímpio. Entendeu? O ímpio está olhando e está julgando e está vendo assim, nossa. E eles se dizem crentes, e eles se dizem salvos, e eles se dizem sábios. Mas olha só, olha a beiraceira, olha a bocaceira, olha, meu Deus do céu, você crente assim? O próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 6, versículo 1 a 6, ele diz: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, e submetê-la a juízo perante injustos, e não perante a santos. Paulo não se refere ao caráter do juízo do mundo. Paulo não está desfazendo, desmoralizando os tribunal de justiça que nós temos, os juízes. Não, ele está colocando as pessoas ímpias como julgadores de nossas causas. Entendeu? Por exemplo, alguém chega para: o que está acontecendo? Não acredito. Capaz. Não, você tem que fazer assim. E às vezes você dá ouvido para um ímpio lá fora. Pastor, olha aqui, ó. O que Paulo está falando aqui é que o injusto e santo, com relação a crentes e não crentes, salvos e não salvos. Ainda não é que Paulo esteja colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo, nem o caráter dos seus juízos, mas de fato da igreja levar os assuntos domésticos para fora dos seus portões para serem resolvidos no mundo é um péssimo testemunho. Até um tempo aí atrás eu estava conversando com o meu pastor e ele estava dizendo: olha, tem dois grandes líderes de convenções lá no Brasil brigando na justiça. E aí, pastor? E aí que o juiz chamou os dois pastores, presidentes de grandes denominações, estavam brigando por causa de denominações. Chamou os dois ali na sala e falou: olha aqui, ó, é uma pouca da vergonha, vocês como pastores e líderes estão brigando aqui na justiça comum. Eu vou dar meia hora para vocês se acertarem aqui e entrar no acordo, senão eu vou julgar vocês com a justiça justa, e vocês não vão gostar. O que aconteceu? Os dois pastores se acertaram lá e saíram e terminaram a causa. Mas é uma vergonha. Aí entra o caso que nós aprendemos na teologia segunda noite, no ensino médio, sobre o desquite, sobre a separação. Quem é que julga uma separação de um crente? O ímpio. Entendeu? Não é um santo, é um ímpio. E ele jamais vai dizer assim: não, vocês têm que continuar, não, vocês têm que se perdoar,
Não, ele quer dizer assim: vocês querem fazer o quê? Separar? Tá bom, então cama, banheiro, cama, geladeira para cá, e cachorro e carro para cá. Pronto, assina, tá? Ok? Vamos usar, então assina aqui, tchau. O meu eu ganhei. Essa é a justiça lá de fora. Satanás é o que mais quer destruir as famílias. E nós vamos lá fora resolver os problemas familiares. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso, e entra nesse contexto. Levar os problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja é um fraco testemunho do evangelho. Pastor, o lugar de tratar os assuntos domésticos é em casa. Se é problema de casal, é dentro de casa. Se é problema cristão, é na igreja, é com o pastor, é com os obreiros, não é lá fora. Estamos falando de assuntos espirituais, assuntos que envolvem uma família cristã. Não pode ser tratado por um injusto. O injusto é usado pelo inimigo, jamais ele vai querer o teu bem. Ainda falando, capítulo 6, versículo 6, Paulo pergunta: mas irá um irmão a juízo contra o outro? Ainda, e isso perante os incrédulos? Porque se for diante de um cristão, ainda o cristão vai usar a palavra de Deus ainda para... Agora diante do incrédulo, não. Agora Paulo está chamando a atenção, dizendo assim: se os crentes vão julgar o mundo, como é que agora o crente está lá sendo julgado pelo mundo? Que tipo de crente é esse? Aí o apóstolo Paulo chama a atenção: não sabeis? Porque se não sabeis é por falta de estudar, é por falta de examinar. E quantos hoje estão resolvendo seus problemas lá fora por falta de conhecimento, por falta de sabedoria de Deus? Porque a Bíblia diz: examinai as Escrituras. E a Bíblia também fala que conhecereis a verdade vos libertará. Muitos estão errando hoje porque não conhecem a verdade. Estão fazendo as coisas achando que está certa, mas não está certa. E aí o próprio apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios: não sabeis? Não sabeis? Jesus lá em Mateus diz: não leste também? Não sabes tu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, eu vejo que os crentes levavam seus problemas internos aonde? Em seus relacionamentos machucados, para resolvê-lo fora da igreja, pois eles estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo. Eles estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo. Qual é a posição que Deus nos colocou? Deus nos colocou como soldado, Deus nos colocou como embaixador, Deus nos colocou como profeta, Deus nos colocou como salva-vidas. Pastor, e agora? Eu estou negligenciando essa posição. Eu, em vez de ser salva-vida, eu estou precisando de um salva-vida. Eu estou procurando um salva-vida lá fora. Em vez de eu resgatar a alma do inferno, eu preciso ser resgatado pelo mundo. Como é que pode isso? O apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 2 ou 3, ele diz bem assim, ó: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ele fala também: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se vocês vão julgar o mundo, que é grande, como é que você não consegue julgar as coisas mínimas? O apóstolo Paulo está falando isso. Vocês não estão tendo capacidade de julgar as coisinhas mínimas. Como é que vocês vão ter condições de julgar o mundo? Ainda ele fala: não sabeis que havemos de julgar os anjos? Você sabe quem são os anjos? Os anjos conhecem a palavra. E nós não sabemos quase nada da palavra. Só que não sabes nós que nós vamos ter que julgar os anjos pela palavra. Claro que nós não estaremos mais nesse corpo corruptível, nessa mente fraca, que não consegue absorver nada. Nós vamos estar num corpo glorificado. Nós seremos conhecedores 100% da palavra.
Mas olha onde é que nós estamos, meus irmãos, aonde Deus nos colocou. Olha o posto que Deus nos colocou, aonde os anjos estão abaixo de nós, em poder de palavra e de julgamento. Os anjos estão aqui para nos servir. Eles estão à nossa disposição. A Bíblia fala que se nós rogar ao Pai, Ele manda anjos que trabalham a nosso favor, guerreiam a nosso favor. Os anjos são servos nossos, estão aqui para nos servir, são mensageiros. E nós, pastor, nós somos embaixadores, representantes do céu. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, coisa que os anjos não são. Entendeu? Ainda falando aqui, o que Paulo está dizendo é que a igreja vai julgar o mundo no dia do juízo final. E a igreja que julga as coisas dessa vida, ela julgará inclusive os anjos. Ou seja, as coisas do mundo espiritual. A igreja vai estar numa posição de juíza e não de ré. Agora, como é que a igreja, que se considera a igreja, que vai estar numa posição de juíza e não de ré, agora não consegue resolver seus probleminhas? Ou não consegue resolver porque não quer, ou não consegue resolver porque não tem sabedoria, porque não tem conhecimento. Pastor, ainda a palavra de Deus falando, quando a igreja de Corinto se colocou numa posição de ré, para ser julgada pelo mundo, inverteu seus papéis, porque era o mundo que deveria ser julgado pela igreja, e não a igreja ser julgada pelo mundo. E o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? O mundo estava julgando na igreja. O que aconteceu na igreja romana? O mundo entrou dentro da igreja, e até hoje eles não conseguem tirar o mundo dentro da igreja. A idolatria entrou dentro da igreja, o paganismo entrou dentro da igreja, entendeu? O misticismo entrou dentro da igreja, o comércio entrou dentro da igreja, tudo que é lá do mundo. Mas Salmo 1 diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. Ainda falando, a igreja de Corinto não estava tomando posse da alta posição que ocupava em Cristo. E eu vejo que a igreja, ela levar suas contendas para os tribunais do mundo, e agindo assim, ela acabava cometendo vários erros. O primeiro erro que era envergonhar a igreja. Ela envergonhava a igreja. Irmão, quando você não consegue resolver o teu problema com a palavra, quando você não consegue resolver os teus problemas com a Bíblia, ou com os teus irmãos, o mundo lá fora olha e vê você um escândalo, e você envergonha a igreja. Você acaba dando vergonha para a igreja. Capítulo 6, versículo 5, Paulo fala bem assim, ó: para vergonha vou-lo digo, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da vossa irmandade. Paulo está pedindo para a igreja de Corinto: escuta, aí no meio de vocês não tem pelo menos uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que se dedica, uma pessoa de oração, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa que seja serena, que tenha seriedade, que tenha compromisso, que tenha temor, que se constrange com o pecado para resolver esse problema. Precisa levar para fora, precisa chamar os ímpios lá de fora. Paulo está chamando a atenção, e a atitude da igreja destruía o seu testemunho como igreja. O que adianta nós falar, irmãos, pregamos a paz, Jesus quer te dar a paz, e os irmãos olham nós em contenda? Pregamos união, e os irmãos olham, os irmãos não, o mundo lá fora olha, fulano não se dá com ciclano, Beltrano não conversa com ciclano, tudo entre irmãos. A não cumprimenta B, e C não cumprimenta C, D. O que está acontecendo? Vocês não se bicam. Por que isso? E são cristãos, e são crentes. Se envergonha a igreja, irmão. Estava dando vergonha para a igreja de Coríntios, e Paulo chamando a atenção deles. Quando a igreja, além de criar o problema das contendas,
ainda leva para fora os seus portões, expondo os seus escândalos, feridas e nudez diante de tribunais do mundo, traz opróbrio sobre si mesmo, traz condenação sobre si mesmo. O apóstolo Paulo fala que isso era uma vergonha para a igreja e roubava sua autoridade espiritual, entendeu? Roubava sua autoridade. Essa atitude arranhava a maior evidência do cristianismo, que era o amor. O que adianta nós dizer que Deus é amor? Vivemos em amor, vivemos em paz, vivemos em tranquilidade, mas o povo via que não era bem isso que a gente falava. O povo acompanhava isso, o povo acompanha. A igreja de Corinto estava passando por esse problema, que eles falavam, eles viviam, mas só que não era na prática, não era o que estava acontecendo, era só na oratória, na prática não era isso. Essa atitude arranhava o amor. Uma igreja despida diante do mundo perde a sua autoridade de pregar o evangelho. Quando o mundo conhece os teus problemas, quando você não consegue resolver os teus problemas, o mundo ganha mais força em cima de você. Quando você não consegue resolver os teus problemas com Deus, o mundo acaba se tornando mais forte que você. E não adianta você querer ir lá dizer, olha, Jesus vai dar graça, porque Jesus vai resolver teu problema. A pessoa vai olhar para você e dizer, ó, eu não consigo ver você resolvendo os teus problemas, agora você vai vir aqui tentar resolver os meus? Tu está com a tua vida toda cheia de problema, tu não consegue resolver o problema, tu está todo mundo aí sabendo do teu problema, tu não consegue, e agora tu vem querer aqui resolver os meus? Entendeu? A igreja de Corinto estava passando por esse problema, ainda dizendo, perde o poder para dizer ao mundo que o evangelho transforma. Como é que você vai dizer que o evangelho transforma se a tua vida não está sendo transformada? Como é que você vai dizer que Jesus salva se tua vida não se comporta como um salvo? Quem tem que resolver o teu problema é um ímpio. Quem tem que resolver as tuas causas são os ímpios. Os ímpios estão te julgando, os ímpios estão olhando, os ímpios estão te aconselhando, os ímpios estão até te direcionando. E aí como é que a gente vai pregar? Além de não resolver os próprios problemas, ainda os leva para os tribunais do mundo, envergonha o evangelho e se torna a vergonha do evangelho. Pastor, um casal crente, cristão, diante de um juiz ímpio, o juiz pede, o que vocês são? Vocês são cristãos? Somos cristãos, graças a Deus, somos salvos. O que vocês querem fazer aqui? Queremos nos separar. Tá certo, né? Misericórdia. Eu no lugar de um juiz desse, mas eu dou uma martelada em cima dos dedos deles. Mas vocês são cristãos? Somos cristãos, graças a Deus. Meu Deus, Deus me chamou, tem uma paz aqui no meu coração. Mas você não consegue se acertar, vocês dois não conseguem se acertar. Você serve a Deus aonde? Servimos a Deus lá em tal lugar. E aí? Vocês já procuraram conselho? Não, nós queremos acabar com... Mas já procuraram conselho? Entendeu? O ímpio. Aí entra que nem aquele do Fantástico, com aquele pastorzinho de meia tigela lá, que não soube interpretar o livro de Oséias, né? O ímpio está julgando a igreja. Ei, não está vendo uma vírgula aqui? Você está interpretando errado essa palavra. É um ímpio. Isso é uma vergonha para a igreja. Por quê, pastor? Porque estão levando as causas que deveriam ser resolvidas dentro de casa para resolver lá fora. O mundo está julgando. Pastor, constitui-se uma profunda falta de sabedoria levar os problemas domésticos da igreja para os tribunais incrédulos. O que diz no capítulo 6, versículo 6 de 1 Coríntios? Mas irá o irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante incrédulos? Paulo está fazendo essa pergunta. Será que não tem ninguém sábio no meio da igreja? Será que não existe um conselheiro na igreja capaz de contornar essa situação? Pastor, se nós for olhar para a vida de Eli,
Eli estava com problema em casa, os filhos estavam com problema em casa, mas Deus já tinha preparado um Samuel, estava crescendo dentro da casa dele. Existia alguém que ainda conseguia ouvir a voz de Deus. Sempre tem. A igreja de Corinto não era uma igreja 100% contaminada, não. Tinha irmãos ali, inclusive a irmã Chloe, que mandou uma carta para o apóstolo Paulo dizendo: está acontecendo assim, 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 assim aqui na igreja. Por favor, nos ajude. Entendeu? Ainda, será que não há aconselhamento pastoral dentro dessa igreja capaz de reverter essa situação? Porque tem igreja que não dá, não, irmão. Quando é assunto de casal, por favor, é melhor correr para o mundo mesmo. Por quê? Porque o pastor é pastor, misericórdia. Jesus querido, vai pedir conselhos tão pior que eu. Pastor já é o terceiro, quarto casamento. Entendeu? O pastor é o terceiro e o quarto casamento. Sabe por que eu estou frisando isso? Porque isso aqui vai para o YouTube depois. E eu quero que muitos ouçam essa mensagem. Eu não tenho medo de falar a verdade. Porque para você falar a verdade, você tem que ser exemplo. Muitas igrejas sofrem hoje por falta de exemplo que parte da liderança. Como é que não posso aconselhar? Porque não tem como aconselhar. Você também está na mão dos injustos, está na boca do povo. Só tem status, só tem aparência, só tem din-din, mas não tem o levanta e anda, não tem o exemplo, não tem oração, não tem aconselhamento, não tem exemplo, caráter, não tem mais. A esposa envelhece, é largada, pega uma mais nova. Por quê? Porque sai por aí, sai que nem um playboyzinho. E a igreja sofre, por quê? Porque a igreja precisa de aconselhamento e não tem ninguém com capacidade para aconselhar nessa área. Nós tocamos num assunto segunda-feira, aonde muitos têm vergonha de falar nesse assunto, já não tocam mais nesse assunto. Por quê? É muito fácil sair e pregar sobre palestra de casais, pregar sobre casais, mas eu não saio com a minha esposa, eu vou sozinho. Aí é fácil. Eu quero ver você pregar aqui, ó, falar aqui, ó. Eu quero ver você dar exemplo e pregar diante da tua esposa. Entendeu? Aí é difícil, porque primeiro você precisa se consertar, primeiro você precisa se corrigir. O apóstolo Paulo estava falando aqui, ó, será que não há conselheiros pastorais dentro dessa igreja capaz de reverter essa situação? Acatar o irmão e atacar-se a si mesmo. Quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo. Ainda Paulo diz, isso é um ato de suicida do ponto de vista da comunhão cristã. Por quê, pastor? Porque o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se os irmãos é para viver em união, e não é para nós ter comunhão com o incrédulo, com o mundo lá fora, porque andarão dois juntos se não tiver de acordo. A Bíblia fala isso, que comunhão tem as trevas com a luz, o templo de Deus com o templo de Satanás. Não tem comunhão. Mas peraí, eu estou deixando de resolver problemas aqui para resolver com eles lá de fora. Paulo está chamando a atenção. Ainda ele fala, é uma completa derrota para a igreja levar suas contendas para o mundo. Ele sentencia, capítulo 6, versículo 7 de 1 Coríntios: ou só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós. Ir a juízo contra um irmão é incorreto, em completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Obter a vitória no veredito pouco significa. Ah, consegui, ganhei a causa. Ah, graças a Deus, Deus me deu vitória. Irmão, Deus não deu vitória para você coisa nenhuma. Deus jamais vai dar vitória numa causa feita lá no mundo. Jamais. Ainda mais contra teu irmão. Deus não está nesse negócio. E nem adianta pedir oração. Qual é a solução, irmã Marivone? Conserto. Que acerta.
aí Deus vai te dar vitória. Caso contrário, não tem. Já se perdeu a causa quando um cristão abre um processo contra o outro. O dano ao corpo de Cristo e não aos estranhos. Ainda, o que Paulo está dizendo é que quando surge o problema e ele não é resolvido à luz da palavra, aqui, isso é uma derrota para a igreja. Por quê, pastor? Porque a palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é pão que mata a nossa fome, é água que mata a nossa sede, é sombra na hora do sol escaldante, também é aquecimento na hora do frio. A palavra de Deus, ela é bálsamo, ela é remédio. A palavra de Deus é chá, porque ela é raiz. E aí, pastor, não uso a palavra para resolver meus problemas, eu vou lá fora. Lá, o que eu estou fazendo? Eu estou derrotando algo tão precioso e arranhando algo que é de Deus. Ainda falando, pastor, dizendo que é uma grande injustiça o criar contendas e provocar danos e depois levá-los para serem julgados em tribunais do mundo. É uma grande injustiça. Primeiro, criar contenda já é um problema errado. Você criar contenda já é um problema. Agora você pegar essas contendas e resolver com o povo lá de fora, é pior ainda. Pastor, já saí ganhando, ganhei a causa, piorou. Entendeu? Piorou. O que Paulo está dizendo, capítulo 6, versículo 8: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. O que Paulo está dizendo é que existia uma prática injusta, pecaminosa e danosa entre os crentes daquela igreja. Não prevalecia a verdade, a justiça, o carinho e o amor, nem muito menos o perdão dentro daquela igreja. Mas era pregado isso. Com certeza eles pregavam que Jesus era amor, Jesus perdoou, Jesus curou, Jesus restaurou, mas eles não faziam isso. E olha que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoai os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado. Perdoa. Jesus deu exemplo, Jesus perdoou, e agora nós não queremos perdoar, nós queremos revanche, nós queremos ganhar causa, tá? Não prevalecia, os crentes de Corinto estavam ferindo-se uns aos outros, quebrando os laços da comunhão e levando a contenda deles para fora da igreja. Quando eu olho isso, eu vejo as soluções para o problema, e uma das primeiras soluções apontada por Paulo é evitar danos e contendas dentro da igreja. Evite danos e contendas. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, nós não sabemos criar esse espaço, ter essa imaturidade espiritual dentro da igreja, a ponto de viver brigando uns com os outros, ficar batendo cabeça, abrindo feridas, machucando uns aos outros. A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. No livro de Romanos, nós lemos um versículo que fala bem assim, ó: se possível, tende paz com os homens. Quando fala os homens, está falando do pessoal lá de fora. Mas nós não temos esse negócio de se é possível. Nós somos obrigados, irmãos, a ter comunhão com nós, com os nossos irmãos. Não dá para viver numa família onde um está beiçudo, o outro está lá com causa, o outro está lá com demanda, outro está com intriga, picuí. Não tem como viver. Como é que você vai sentar numa mesa, comer e não poder olhar para o teu irmão? E o pai sabendo do problema, e o pai querendo resolver o teu problema, e você não querendo que o pai resolva o problema. Quer dizer, o pai quer resolver o teu problema, mas você não quer resolver o problema do teu irmão, porque a solução do problema o pai já colocou aqui. Está aqui a solução do problema. Agora eu não quero entrar num acordo com meu irmão. E sabe que um acordo diante da justiça, um tem que ceder um pouquinho e o outro ganhar um pouco mais.
Aí entramos num acordo. No meio espiritual também. Pastor, mas foi ele que me ofendeu, eu sei. Mas se você é mais forte que ele, vai você lá e peça perdão para ele. Entendeu? Nós vamos ver aqui na frente Paulo falando, por que não sofre o dano então? É mais vantagem você perder agora e sair ganhando do que você querer sair ganhando e perder tudo. Paulo está pedindo aqui, olha só, evitar os danos e contendas, tá? Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, não nós podemos criar esse espaço. A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas. Quando eu evito contendas, pastor, qual é a outra solução que Paulo nos dá aqui ainda? A solução apontada por Paulo é que, caso surja contenda dentro da igreja, eles não devem ser levados aos tribunais fora da igreja. Quer ver? Deu problema aqui, probleminha aqui, departamento aqui. Deu problema no departamento. Vamos usar aqui o Shekinah como exemplo. Deu problema no departamento aqui do Shekinah. Beleza, não deu para resolver hoje na reunião. Beleza, vamos resolver na próxima reunião. Não, senhor, amanhã já estou papeando tudo lá no frigorífico. Amanhã já estou lá se peitando no frigorífico, já estou dando de dedo no frigorífico e o mundo está olhando. Quem sabe um chama o outro lá. Sou crente não. O que deu ali? Ah, deve ser problema que deu lá na igreja deles. Estou resolvendo aqui. Está entendendo, irmãos? Vigilância e maturidade. Não leve as causas ao ímpio. Seja prudente. Entendeu? Só usei o exemplo. Eu não tenho. Mas só usei exemplo. Pastor, pode haver sim. Pode haver. Por quê? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja do nosso tempo. Problemas da igreja de Coríntios pode ter em nosso tempo também. E nós temos que aprender com o apóstolo Paulo aqui nos ensinando como resolver esses problemas. O que ele diz aqui no capítulo 6, 1 a 4? Ele fala lá no finalzinho: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Camarada não tem nenhuma filiação na igreja, não é membro da igreja, não conhece a palavra, não sabe o que é guerra espiritual, não sabe que Satanás está no meio disso aí. O cara vai querer opinar, vai querer dar linha para nós. Entendeu? Se você vai dizer isso é obra do inimigo, vai dizer assim: meu, onde é que está o inimigo? Ah, você não é crente, você não entende essas horas. Para você entender, você precisa crer. O ímpio lá fora não crê. Como é que vai resolver algo que é sobrenatural e espiritual? Se a própria Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne, sim contra as hostes infernais da maldade que estão nas regiões celestiais. E aí, pastor? Se eles não acreditam nisso, como é que vão resolver isso? E nós que acreditamos, vamos deixar quem não acreditar resolver. Terceira solução é o que ainda? É buscar dentro da igreja a solução do problema por meio de um sábio aconselhamento. Ele fala lá no capítulo 6, versículos 5 e 6. Paulo diz que caso surja o problema, ele deve ser resolvido internamente. A quarta solução é dispor sofrer o dano. Dispor sofrer o dano, versículo 6, capítulo 6, versículo 7. A proposta de Paulo não está focada no direito e na justiça, mas no exercício do perdão e da misericórdia. Pastor, quando você perdoa, nem sempre você sai ganhando, viu? Quando você perdoa, nem sempre você sai ganhando. Às vezes você está perdendo algo da terra, mas ganhando algo no céu. Paulo diz que sofrer o dano é melhor que ganhar uma causa e envergonhar o nome do evangelho. O que adianta você sair de bem lá da
justiça lá, causa ganha, saiu humilhado, teu irmão saiu humilhado e você saiu por cima, tu pode ter certeza, quando chegar na porta do céu vai dar problema. Vai dar problema. O que adiantou o apóstolo Paulo não viajar com o Marcos, mas lá na frente ele teve que chamar o Marcos, ele reconheceu o ministério do Marcos. Lá na frente, traz João Marcos que eu preciso dele, por favor. Preciso me acertar com ele. E o apóstolo Paulo reconhece o ministério na vida de João Marcos. Pastor, quando eu vejo aqui, o escritor enfatiza que o ponto que Paulo assinala é que ir a juízo com o irmão já é incoerente em derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Você ir ao juízo, se você ganhar ou perder, você já está derrotado, porque você já está fazendo coisa errada. Ainda ele diz: obter a vitória no veredito pouco significa, já se perdeu a causa quando um cristão abre um processo. Uma cidade que eu não vou mencionar nomes por questão de ética, o obreiro traiu o seu pastor. O obreiro que era líder de uma congregação traiu o seu pastor. Começou a trancar as entradas, aí o pastor foi conversar com ele: não, aqui tem que ser do meu jeito. Tá bom, então fica com a igreja. Fica com a igreja. Beleza. Aí o pastor foi lá e abriu uma outra igreja. E o camarada achou que saiu ganhando nessa parte. Porque senão eu vou entrar na justiça, porque eu tenho... Não, pode ficar com a igreja, não tem problema não, fica mesmo. É a igreja que você quer? É porque aqui eu vou, porque eu sou, porque eu... Então fica com a igreja. Fica. Se é um prédio, fica com a igreja. Senão eu vou na justiça, eu vou meter o processo, vocês vão... Não faz isso não. A igreja quer, é o ponto aqui que você quer, isso aqui você quer para ti, você quer ser o líder. Não, fica aí. Não tem problema não, fica aí. O pastor fez uma reunião, os obreiros disse: foi assim, fulano está desligado, e pronto, ele ia processar a igreja, porque é isso, porque aquilo, então deixa a igreja lá com ele lá. O prédio era alugado, então ele que assume o aluguel e fica lá. Nós vamos alugar um outro lugar e vai continuar a igreja naquele bairro. Mas no mesmo dia, já foi lá no outro ministério, já se filiou no outro ministério, já trouxe todo mundo para lá, já fez aquele show de cambal, tudo lá. Até essa semana eu estava vendo ali, estava pregando até de bermuda em cima do púlpito, beleza. Mas as ovelhas, ela ouve a voz do pastor. As ovelhas foram tudo. E o cara se quebrou. Se o pastor fosse brigar na justiça, o pastor iria sair ganhando, porque a igreja está no nome da igreja. Mas para que isso? Para que isso? Para a justiça dizer que nós não resolvemos, não conseguimos resolver as demandas dentro da igreja? Não. Quem tem a mente desse negócio aí, vamos processar, isso é mente do diabo. Entendeu? Nós não temos que lutar com as nossas forças. Nós temos um general de guerra que nunca perdeu a batalha, e essa causa não é nossa, é dele. A igreja não é nossa, é dele. Aquele que se levanta para prejudicar vai ser tombado por ele. Então não tem que ficar com demandas. Irmãos, Satanás quer que nós ficamos com demandas, mas nós não temos que ter demandas com ele. Nós temos que resolver as causas pela Bíblia. Ainda vendo aqui, a solução é dispor a sofrer o dano. Lá no capítulo 6, versículo 7, diz bem assim: só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por quê? Não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. Irmãos, se José tivesse metido um processo nos seus irmãos, quando os irmãos apareceram lá no Egito, tinha tudo para fazer isso. Primeiro, formação de quadrilha, sequestro, ocultação de cadáver vivo, falsa testemunha. E aí, o que mais? Podia tudo, ele tinha as provas tudo na mão. Inclusive o próprio pai tinha a capa dele suja de sangue, que nem era DNA, era
só fazer um DNA, se for nos dias de hoje. Faz um DNA aí do sangue ali, ó, dá sangue de cabrito. Aqui é sangue humano. Não. O que José fez? José não processou. José nem resolveu as suas causas. José nem falou para Potifar: olha aqui, Potifar, o senhor devia pegar uns soldados e lá botar fogo lá naquela tropinha de irmãos traíra que eu tenho lá. Não. José poderia botar a mulher do Potifar na cadeia. Por quê? Porque quando ele era escravo e empregado na casa dela, ela o acusou de estupro. Isso é sério, mexer com a moral de uma pessoa. Lá no Brasil o processo é 600 salários mínimos, né? Quem é que não quer um dinheirinho extra, né? Tem gente que por qualquer coisa está metendo processo. Qualquer coisinha é processo. Vive disso. Pastor, o que José fez? José, quando os irmãos vieram, José falou bem assim: ó, calma, eu perdoo vocês, já está perdoado. Os irmãos começaram a resolver: nosso irmão agora vai se vingar de nós, é só o nosso pai morrer. Não, calma, irmãos, está tudo certo. Entendeu? Lembra de onde Deus nos tirou? Para que isso, né? Vão se vingar para quê? Deus já colocou eles na mão de José. Para que precisa a vingança melhor do que isso? José trouxe pão para eles lá no pasto, lá. E eles tiraram o pão de José, tiraram a capa e jogaram José numa cova e comeram o pão diante de José. E José gritando, pedindo socorro. E agora? Agora José prepara um banquete na mesa dele e coloca os seus irmãos tudo sentadinho ali. José não come de novo. Só que agora o negócio é diferente. Agora quem está tratando de novo é José. Só que agora eles não conseguem tirar o pão. Agora eles não conseguem tirar a capa. Porque agora Deus colocou essa capa. Deus colocou esse pão. E tinha pão com fartura, tinha pão para alimentar a família inteira, o pai, por 7 anos de miséria. José tinha celeiro cheio. Por quê, pastor? Porque José sabia tratar os inimigos. Quem trata os inimigos, Deus enche o seu celeiro, presbítero Podaí. E não é fácil tratar os inimigos. Não é fácil tratar quem nos persegue. Não é fácil tratar quem quer nos arrancar a capa. Não é fácil tratar, mas Deus prepara. Se você começar a fazer demanda, começar a levantar processo, começar a lutar com as tuas próprias forças, tu pode ter certeza, tu não vai conseguir ter tempo para encher o teu celeiro. Agora se tu começar a dar, só dá, tu pode ter certeza, o teu celeiro vai entupir de fartura. E os teus inimigos vão olhar para você e vão dizer assim: meu Deus, agora vai acabar com nós. Não, que boa, perdoa vocês tudo. Pode comer, o celeiro está cheio. Quem sabe José resolveu um celeiro só para a família, né, mãe Clédia? Tem um celeiro aqui só para a família. Se preocupa, meus irmãos, minha família, estão se levantando contra mim, estão se levantando, não tem problema, eu tenho um celeiro cheio de palavra para dar para vocês. Estão se levantando contra você, estão fazendo intriga por causa de você, estão tendo inveja por causa de você, não se preocupa, Deus preparou um celeiro para me dar para vocês. Quando vocês estão com fome, vocês atacam a pedra, eu jogo um pão para vocês. Vocês atacam a pedra, eu dou um pedaço de pão para vocês. E é assim que eu vou ganhando os meus irmãos na palavra. Para que demandas? Vamos para a justiça. Não, irmão, quero para a justiça por causa do quê? Eu quero para a justiça por causa disso. Então pega lá, fica com isso aí. Fica com isso aí. É a capa que vocês querem? Pega a capa. É o pão que vocês querem? Pega o pão. Pega. Mas eu não vou fazer demanda contra meus irmãos. Pastor, para nós encerrar ainda, as contendas dentro da igreja devem ser levar a igreja a uma autoavaliação. Contendas dentro da igreja devem levar a igreja
uma autoavaliação. Por quê, pastor? Paulo mostra à igreja de Coríntio que o fato de existir contendas entre os crentes deve levar-nos a uma autoavaliação. Irmãos, nós somos cristãos, não deveria ter contenda. Não tem como nós evitar, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos a palavra da sabedoria a nosso favor. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, tu pode ter certeza, 1000 cairão ao teu lado e 1000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se nós estivermos com a couraça da justiça, capacete, com a espada, com a sandália, com os vestidos, nós não seremos atingidos. Por que será que nós somos atingidos muitas das vezes, em certas áreas, certos locais, mente, coração, caminhada, mãos? Porque muitas das vezes nós vamos para a guerra e achamos que o escudo está pesado. Não, mas nessa guerra aqui não vou precisar de escudo não. Isso aqui é uma guerrinha fácil, irmã Daniela. Vou para quê? Botar capacete? Vou fazer que nem os motoboy lá do Brasil, às vezes, coloca capacete aqui no braço. Não vou cair não. E numa curva, pau, bate a cabeça, morre. Capacete novinho no braço. Por causa disso. O inimigo é astuto. A Bíblia fala lá, aqui no capítulo 6, versículo 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, não fosse santificado, mas fosse justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito de Deus. Paulo, veja que a igreja estava fazendo uma injustiça e um dano, e Paulo diz que o indivíduo que pratica a injustiça de maneira constante tem que verificar se de fato é salvo. Quando eu vejo Paulo falando aqui no capítulo 6, versículo 9 a 11, não vos enganeis, nem impuros. A palavra impuro descreve toda sorte de pecado sexual. Estamos falando da igreja de Coríntio, entendeu? Impureza. Ainda ele fala, nem os idólatras. Isso aí trata-se de alguém que tem qualquer ídolo, físico ou imaterial, visível ou subjetivo, no lugar de Deus. A Bíblia diz, aquilo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, se transforma em Deus. É o teu Deus. Aonde está o teu Deus? Ou aonde está o teu coração? Aonde estiver o teu coração, ali está o teu Deus. Nem os adúlteros. A ideia aqui é daquela pessoa que é infiel ao cônjuge, que macula seu leito conjugal. Esses são os adúlteros. Ainda fala, nem os efeminados. A palavra grega, malakos, significa literalmente suave, macio, feminino. Efeminado é a parte passiva numa relação homossexual. Vai ficar de fora. Se tem essa atitude, se tem essa queda, vai ficar de fora. Entendeu? Pastor, o que diz? Nem os sodomitas, as arsenokoitai, que é o homossexual ativo, ou tipo, aquele camarada que sabe que é e é assumido, entendeu? Nessa mesma linha, o escritor cita, Barrett diz que essas duas palavras são referentes a parceiros, respectivamente, passivos e ativos na relação homossexual masculina. Paulo descreve os dois lados do homossexualismo, o ativo e o passivo, entendeu? Aquele que é só, que gosta de homem, mas aquele que gosta de homem e de mulher, entendeu? O hétero e o homossexual, o ativo e o passivo. Ainda falando, Paulo descreve aqui ainda, nem os ladrões. A palavra ladrão quer dizer kleptes, de onde vem a palavra kleptomania, mania de furtar. É aquele ladrão barato que pega escondido dos outros.
consegue roubar uma bolacha na escola e consegue roubar um carro na rua. Ele rouba qualquer coisa, não pode ver, você viu uma nota de $5, já roubou. Não pode ver o óculos de alguém, roubou, roubou. É um furtador, vai ficar de fora. A Bíblia diz também, nem os avarentos. Trata-se daquela pessoa gananciosa, que ama mais o dinheiro do que a Deus. Vai ficar de fora. Nem os bêbados. É aquela pessoa dominada pelo álcool, que não tem controle sobre ele. Perde a consciência, bebe, vira um porco. Vai ficar de fora. Nem os maldizentes. Quem são os maldizentes que está dizendo ali, pastor? É a pessoa maliciosa que espalha contenda. Trata-se daquela pessoa que fala mal dos outros, fofoqueiro, mexeriqueiro, contentador. Esse vai ficar de fora. Se você conhece um tipo de pessoa assim, ou pede para essa pessoa mudar o comportamento, você não se afasta dela, porque vai ficar de fora. E se você ficar contaminado, vai ficar de fora também. Nem os roubadores. Olha só, tem uma grande diferença dos ladrões lá de cima dos roubadores lá embaixo. Existem dois tipos de roubadores ali. Tem os ladrão e os roubadores. Quem são esses roubadores ali, pastor? Essa palavra aqui não é cleptes, como os ladrões lá de cima, mas é aquela pessoa que toma do outro de maneira ostensiva. As pessoas que vivem na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Voltando à questão. Olha só, meus amados, vou só ler um negócio aqui sobre o homossexualismo, já estaremos orando. A irmã Eliane prepara para louvar. O pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega. Isso ali é presta atenção, isso ali é um costume grego, cultura da Grécia, e mais tarde se propagou em Roma. Mesmo um homem notável como Sócrates ou praticava o diálogo de Platão, Simpósio, foi assassinado como uma das maiores obras sobre o amor, mas seu tema não era o amor natural, mas o antinatural, que era o amor invertido. 14 dos 15 imperadores romanos praticaram esse vício. Presta bem atenção que você vai entender, segundo as palavras da Bíblia. Quando Paulo escreveu essa carta, Nero era o imperador. Nero tomara a um jovem chamado Esporo e o castrara. Casaram-se com ele e uma grande cerimônia, e o levara para o seu palácio em procissão, e vivia com ele como se fosse uma esposa. Nero ainda casou-se com outro homem chamado Pitágoras. Sabe esses imperadores aí? Eram tudo homossexual. Por isso eles não gostavam dos cristãos. Por isso eles faziam dos cristãos mártires lá no Coliseu. Entendeu? Eles eram tudo homossexual. Eles tinham raiva dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos pregavam contra isso. Pastor, o que diz ainda? Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, e a primeira coisa que ele fez foi se apossar do Esporo, que era o marido de Nero. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre com o de um jovem de Bitinia, chamado Antônio. Viveu com ele inseparavelmente, e quando o jovem morreu, ele se dedicou e cobriu o mundo com suas estátuas e imortalizou o seu pecado, chamado de uma estrela como o seu nome. E esse vício, em especial na época da igreja primitiva, cobriu o mundo de vergonha. E existem poucas dúvidas de que esse pecado, uma das causas principais da sua degeneração e da caída final e da sua civilização. Irmão, você pode ver que a maioria da mitologia grega é homossexual. A maioria dos deuses gregos são homossexual. As deusas são prostitutas. Afrodite, Asterote, e aí vai pedrada. Por que será que Satanás se enfurece quando você fala a verdade? Quando você prega contra o pecado? Por
que será que os cristãos eram mortos em coliseus, eram mortos em praças públicas apedrejados? Por quê? Porque falavam a verdade. João Batista deu de dedo em Herodes e disse: você matou o teu irmão para ficar com a mulher dele. João Batista, ele não foi morto por Herodes, porque Herodes tinha medo de matar João Batista, mas Herodes usou a filha para matar João Batista. Um dia a filha estava dançando na frente dele, no aniversário dele, e ele falou bem assim: pede o que tu queres, te dou, se possível, até metade do meu reino. E essa filha inocente foi pedir conselho para a mãe. Mãe, a mãe em pecado, o pai pediu o que é para mim pedir, ele gostou de mim. E aí a mãe em pecado falou bem assim: fala para o pai que você quer a cabeça de João Batista. Entendeu? Soldado que tombou vitorioso, mas não se deixou se contaminar com o pecado. Se coloca de pé, irmã Eliane estará adorando o nome do Senhor. Meus amados, a igreja de Coríntios, ela estava contaminada, mas a Bíblia diz: entretanto a igreja precisava também ter muitas certeza quanto ao passado. Paulo escreve: tais fosse alguns de vós. Será que esse povo era crente mesmo? Será que esse povo era convertido mesmo? Tais fosse um de vós. Se eles eram crente mesmo, por que eles toleravam o pecado? Se eles eram crente mesmo, por que eles toleravam essas práticas dentro da igreja? Paulo, ele refuta a igreja de Corinto, ele chama a atenção à igreja de Corinto para começar a resistir o diabo, e o diabo vai fugir. Irmã Eliane adorando o nome do Senhor. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.